pessoal, bom dia. A gente vai iniciar a nossa aula, tá? A nossa aula vai ser sobre o Teorema de Tales hoje. A gente vai ver uma revisão sobre o Teorema de Tales. E nessa revisão a gente vai verificar como a gente pode estar resolvendo os exercícios que envolvem esse teorema, tá? Então eu vou pegar alguns exercícios e a gente vai estar fazendo no decorrer da aula. Então o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês são esses dois aqui. São exemplos da forma mais básica, tá? Da forma mais simples aí de se resolver isso. E aí vai começar do seguinte ponto. Nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? E o teorema de Tales ele vai indicar para a gente o seguinte: dado um feixe de retas paralelas, né, as transversais que as cortam formam segmentos que possuem a mesma proporção, ou seja, a gente vai colocar o que está sobre uma reta, tá? Igual ao que está sobre outra reta na forma de fração. Nesse caso aqui, nós temos, para o exemplo A, 2 sobre 4 igual a 3 sobre x. Bom, para resolver isso aqui é só multiplicação cruzada. Ou seja, 2x é igual a 12. Portanto, x é igual a 12 sobre 2. Portanto, x é igual a 6. A gente sabe aí o valor do x, fazendo a razão e a proporção, né? Ou simplesmente fazendo a multiplicação cruzada desse exemplo. No próximo exemplo, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, tá? Vai ficar 4 sobre 12 igual a x sobre 21. Aqui, a gente poderia até, em alguns exemplos, né, nos exemplos mais simples, a gente poderia analisar o seguinte, ó. Se daqui para cá a gente multiplicou por 3, então daqui para cá a gente multiplicou por 3 também. Ou seja, qual o número que eu multiplico por 3 que dá 21? A gente poderia concluir que o x aqui vale 7, tá bom? Sem necessidade de fazer cálculo, só observando que o número que eu multiplico por x, ou melhor, o número que eu multiplico por 3, que dá 21, é o número 7. Mas, claro, né, a gente pode fazer a multiplicação cruzada para que a gente não erre o cálculo, tá? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 12x e 4 vezes 21, que vai dar 84. Aí é só passar o 12 dividindo. X é igual a 84 dividido para 12. Se você pegar 84 e dividir para 12, o resultado vai dar 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1 dá 7, mais 1, 8. Então, subtraindo que sobra 0, o resultado é 7. Portanto, o x aqui vale 7, tá? Mas em exemplos simples, ó, como esse aqui, ó, daqui para cá a gente multiplica por 2. Então, significa dizer que daqui para cá eu vou dividir por 2, né? Qual o número que eu divido por 2 que dá 3 é o 6. Então, a solução é 6. E aqui é o mesmo processo, mesmo procedimento, tá? Mas só para casos simples que dá para fazer assim. Casos complexos, um pouco maiores, a gente não consegue aplicar essa ideia, visto que a complexidade, né, que vai aparecer é bem maior. Como, por exemplo, esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui é tranquilo, ó. Basta você observar o seguinte, por exemplo, ó, se daqui para cá eu multipliquei por 2, tá? Então significa dizer que daqui para cá eu também multipliquei por 2. Então, ó, 9 vezes 2 é 18. Então significa dizer que o número que eu multiplico por x aqui vai dar 4. Multiplicar por 2 vai dar 4. Seria um caso aqui o próprio 2, tá? Mas a gente pode multiplicar cruzado aqui sem problema nenhum. Ó. Se a gente multiplicar cruzado aqui, vai ficar 18x igual a 9 vezes 4, que dá 36. E aí x é igual a 36 dividido para 18. E aí é só perceber que 18 vezes 2 é 36, portanto,
O x vale 2 aqui. Bem tranquilo de fazer, só tem que tomar esse cuidado aí na hora de resolver. Por exemplo, em exemplos um pouco mais complexos, nem esse, não dá para a gente aplicar essa regra aqui, né? De tentar observar qual é o número que eu vou multiplicar que dá o resultado. Por que não tem como a gente fazer isso? Por causa que envolve, não é só a variável x que aparece, né? Ela aparece em dois lugares diferentes, tem números multiplicando o x, tem números subtraindo ou somando o x. E não dá muito certo a gente tentar, digamos assim, adivinhar, né? Adivinhar olhando qual o número que dá para multiplicar, porque, né, obviamente, a gente não consegue vislumbrar aqui qual que seria o resultado. Então a gente faz o quê? A gente monta a regra. Aqui, não necessariamente a gente precisa montar aquela regrinha, ó, essa daqui, ó. Às vezes não precisa, basta você simplesmente multiplicar logo, né? Porque no final é isso que a gente vai fazer, ó. Multiplicação cruzada do jeito que está aqui. Então não importa muito se você vai montar ou não essa regra, pelo menos para esses exemplos aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outros exemplos, e nesses outros exemplos vocês vão ver de uma forma diferente o desenho. Aí eu vou explicar para vocês. Mas vamos lá. Montando aqui a regra de 3, né, a razão e a proporção, a gente vai multiplicar cruzado. E multiplicando cruzado, nós vamos ter 10 que multiplica, tá, o 5x menos 2 igual a 15 que multiplica 3x mais 1. Bom, perceba que eu coloquei entre parênteses, pois a gente tem aí, a gente tem número multiplicando, tá bom? Bom, agora a gente, como tem dois números aqui, eu coloquei entre parênteses, agora a gente vai fazer distributivo. Próximo passo, distributivo. Então, fazendo distributivo, fica 10 vezes 5, 50x. 10 vezes 2 dá 20, como está negativo, menos 20. Igual, distributivo aqui também. 15 vezes 3x vai dar 45x, mais 15 vezes 1, 15. Bom, próximo passo é letra de um lado, número do outro. 50x menos 45x. Isso aqui é igual a 15. Tá, o 45 está positivo, passa menos, e o 20 agora vai passar mais. Então, o resultado aqui vai ser 5x igual a 35. Aí é só passar o 5 dividindo. E aí fazer a divisão. 35 dividido para 5, 7. Então, independentemente do processo, a gente vai fazer multiplicação cruzada, a gente vai fazer distributiva, se tiver, né, exemplos como esse aqui, que envolve um pouco mais de cálculo, tá? Demanda um pouco mais da forma como a gente vai aplicar a resolução, e é isso aí, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, alguns exemplos que envolvem mais de uma letra, tá? Então, o exemplo é esse aqui, ó. Eu vou colocar todos aqui na tela para a gente fazer passo a passo. A gente tem aqui exemplos que envolvem mais de uma letra. Apesar de envolver mais de uma letra, eles não são tão complexos, tá? A gente vai começar aqui pelo primeiro exemplo, exemplo A. Ó, o exemplo A, nós temos a seguinte situação. Eu vou pegar, tá? A gente tem duas retas. Eu vou pegar, por exemplo, a gente tem que pegar assim, ó. É o 6 com 4. A gente vai pegar o 2 com x e os y com 5. Bom, por que aqui a gente vai pegar os valores lado a lado, ao invés de pegar os valores igual a gente pegou aqui, esse com esse e esse com esse? De certa forma, eu quero que vocês entendam o seguinte, que tanto faz como a gente vai pegar montar aqui. A gente poderia montar, por exemplo, 3x mais 1, tá? E, além disso, a gente poderia estar montando sobre 10, por exemplo, igual a 5x menos 2 sobre 15. Poderia estar montando assim,
multiplicação cruzada, o resultado dá o mesmo, ó. Esse com 50, com 5, e o 15 com esse daqui, ó, e dá o mesmo resultado. Então, a forma como a gente vai montar, ela não importa muito desde que a gente obedeça, gente, alguns padrões, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos montar 3 regrinhas, ó. Depois a gente vai fazer multiplicação cruzada. Eu vou pegar aqui, ó, o x com 2, vou colocar aqui no meio, o 6 e o 4. Só que aqui vocês vão perceber que eu vou fazer uma ordem invertida, ó. Percebam o seguinte, ó. E eu vou logo montar o y, o 5 com o y. Agora vocês vão perceber que tem alguma coisa invertida aqui, ó. Vamos pegar essa reta aqui como sendo a reta que vai ficar em cima. Então percebam que os valores que são referentes à reta com 6 aqui, eles estão aqui, ó. Então perceba o seguinte, ó. É esse aqui o 6, tá? Sobre o 4. O x, ó, o x e o 5, ó, o 6, o x e o 5, eles estão nessa reta aqui, que eu vou chamar de reta A, com maiúsculo. Então, 6x e 5, eles vão ficar em cima. Então, obviamente, o 4, o 2 e o y vão estar embaixo. A ordem aqui eu só mudei a ordem do meio, né? Em vez de estar x sobre 2 no meio, eu coloquei 6 sobre 4, mas não tem importância. A gente pode mudar a ordem aqui sem problema nenhum. Vamos primeiro encontrar o x. Multiplicação cruzada aqui no x. Então, 4x é igual a 12. Ou seja, x é igual a 12 sobre 4. E 12 dividido para 4, 3. Aí assim a gente encontra o valor do x. Para encontrar o y, é só fazer a multiplicação cruzada também com y. 6y igual a 20. E agora passar o 6 dividindo. Então, y é igual a 20 dividido por 6. Portanto, y, né? Se nós simplificarmos isso aqui por 2, o y vai dar 10 terços. Pronto. Aí a gente encontra o valor do y e do x fazendo a multiplicação cruzada. Alguma dúvida? Eu tenho uma. Ficou o X em cima, o 6 em cima e o 5 em cima, porque eles estão cruzando, tipo, eles estão Não, fazendo porque o eles estão mesmo na mesma caminho da reta. linha? Eles estão na Ah, mesma reta. tá bom. Então eu não posso mudar essa ordem. Se você perceber aqui, a gente não muda a ordem aqui, porque, por exemplo, ó, o 9 e o x, eles estão no mesmo padrão aqui, ó. O 18 e o 4 estão no mesmo padrão, então não precisa inverter. Essa reta do exemplo 2 aqui, ela inverte, mas ela só inverte depois que não tem mais ninguém, ó. Então não precisa inverter aqui a ordem. 10 com 15, 3x mais 1 sobre 5x menos 2. Então não há necessidade de inverter nem aqui, pois não tem inversão da reta. Aqui a reta se cruza, então a gente tem que ter esse certo cuidado, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, quando a gente for fazer esse cálculo. Ó, se a gente pegar, por exemplo, essa aqui, ó, essa reta aqui, como sendo a reta que vai ficar na parte de cima, então vai ficar o x, o 2 e o 4 em cima, o 6, o 3 e o y embaixo. Pois, depois que ela passa desse ponto aqui, ela inverte, tá? E é isso que a gente vai fazer já já. Eu quero que vocês tentem fazer, tá, gente? Ó, vamos. Eu quero que vocês liguem a câmera de vocês aí, que eu quero ver vocês fazendo. É para vocês fazerem aqui a letra B, a letra C e a letra D, tá? Agora, vamos lá fazendo. Todo mundo fazendo bonitinho, tá? Liguem as câmeras, quero vocês fazendo. Depois eu quero saber quais foram os valores que vocês encontraram. E aí eu quero que vocês peguem o papel, o caderno de vocês e mostrem na câmera aí, para eu poder ver quem que está fazendo as atividades, tá? Quem que está de fato participando da aula aí agora, viu? Bom, eu não estou vendo nenhum dos alunos fazendo isso, gente. Vamos lá.
Professor, na letra B eles estão cruzando a mesma reta também? Na letra B também está cruzando. Depois ali desse ponto aqui, eles se cruzam. Então, se você escolher, por exemplo, esse aqui para estar em cima, esses dois, o 4 que vai ficar em cima aqui, ó, porque ele cruzou aqui pro outro lado. Então vai ficar x sobre 6, 2 sobre 3 e y sobre 4? Não, ao contrário. O y aqui, ó, observa que ele está cruzando. Ó. O y não faz parte dessa reta aqui, não. Ele faz parte dessa outra reta aqui, ó. Então é 4 sobre y. Tá. É, Aí vai ficar 2 sobre x só um igual a minutinho, 4 tá? sobre y. Eu não sei se vocês entenderam. É para vocês ligarem a câmera de vocês, porque eu quero ver se vocês estão fazendo. É. Então, claro, estejam bem vestidos, né? Não estejam bem desnudos e tenham material em mãos. Eu não sei, por exemplo, se Laura está fazendo, não sei se Isabela está fazendo, se Daniela. Não sei nem se vocês estão assistindo a aula. Então, esse é o momento de vocês mostrarem para mim que vocês estão fazendo a aula, participando, viu? Não, não é para mandar no final da aula, não. É para fazer agora. Esse negócio de empurrar as coisas para frente, é que eu estou recebendo 1000 fotos de ontem para hoje, né? Eu não quero foto nenhuma, eu só quero ver se vão fazer agora na aula digital, não. Então vai ficar x sobre 2, 6 sobre 3 e 4 sobre y. Isso, isso mesmo. Aí você vai fazer de dois em dois aí a multiplicação cruzada. Professor, eu tô fazendo, só que eu tô com a roupa assim, sabe? Pois é, Vou mas a gente está mostrar em aqui. hora. Vou mostrar aqui. Não, eu não preciso que você mostre, né? Como você O tá. Eu senhor preciso falou que que o senhor você. tava fazendo.
E aí, pessoal, tá muito difícil? Professor, eu tô fazendo a letra C agora. Letra C? Beleza. Ah, ó, a letra C, tá? Ó, esse com esse aqui, esse com esse. E aqui vocês vão perceber que não tem cruzamento não, tá? Então, se você colocar esses daqui em cima, ninguém muda não, viu? Ou seja, na letra C não importa quem eu boto pra cima e quem eu boto pra baixo, né? Não, depende, né? De certa forma, importa e não importa. Aqui, o que importa aqui é o seguinte, ó, se você escolher o lado esquerdo vai ficar em cima, então o lado direito todo vai ficar embaixo. Se você escolher o lado direito para ficar em cima, então o lado esquerdo todo vai ficar embaixo. Porque que não há mudança, não há cruzamento das retas, tá? Caso diferente da letra C, né? Letra B, desculpa. Letra B tem cruzamento. Letra A e B tem cruzamento. Letra C e D não há cruzamento entre as retas. Então, fica aí esse detalhe importante na hora de resolver. A letra C, ela é bem simples, tá? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão perceber que não precisa fazer nem cálculo na letra C. Nem na letra D, né? Vocês escolherem, por exemplo, o lado esquerdo para ficar em cima, vocês vão perceber que... Ah, tem um outro detalhe importante aqui também. Deixa eu explicar. Façam aí a letra B e a C. A letra D eu vou fazer com vocês. Eu vou mostrar um negócio que pode ser feito também, tá? Hein, Bárbara? Não precisa você se filmar, não. Você pode colocar apontando pro caderno e escorar o trem. Ó, então, pessoal, por que eu estou fazendo esse exercício para vocês? Né? Com vocês aqui, eu estou pedindo para vocês fazerem exercício agora. Porque se vocês fizerem o exercício, vocês vão poder dizer para mim, olha, eu estou com dificuldade nisso aqui. E
Quem não faz, não aparece dúvida. Por isso que a maioria das dúvidas de aluno só surge no dia da prova. Por quê? Porque ele não faz o exercício. E lembre-se, toda vez que o professor faz com vocês, na grande maioria das vezes, tudo parece fácil. Mas quando a gente vai fazer sozinho é que a gente vê o tamanho do problema. Olha só. Então, para a letra B, quem fez a B, o X, ó, o X na B vai valer, deixa eu ver, multiplicação cruzada. Daqui para cá é 2, então o X vale 4 na letra B e o Y vale, deixa eu ver aqui, e o Y vale 6. Foi isso que vocês encontraram na letra B? Então, O X beleza. vale 4 e o Y vale 2, né? Y vale 6 na letra B. Eu achei o Y que vale 2. 2? Deixa eu ver aqui. Não, vale 6, ó. Na letra B, ó. Você multiplicar aqui vai dar 2y e aqui 12. Então vai ficar 2y igual a 12, você passa o 2 dividindo, então y é 12 sobre 2, 6. Vocês não fizeram, vocês não inverteram, não? Na B, vocês não inverteram o y aqui? Não tá 4 sobre y na B? Então, tá 4 sobre Y. Primeiro tá 6 sobre 3 igual a 4 sobre Y. Não, vamos. Aí A B não ficou assim não de vocês? 12 e 6y. Aí Pessoal, fica 12 sobre 6 e fica y igual a 2. não, mas vocês não montaram assim a regra de vocês, ó? X sobre 6, 2 sobre 3 e 4 sobre y? X sobre 2 Não, igual a 6 X sobre sobre 3 2. igual a 4 sobre y. Isso. 2 sobre 3 igual a 4 sobre y, né? Não. Vamos X fazer sobre 2, assim. 6 sobre 3 igual Não. a 4. Faz assim, ó, pega o celular e mostra aí mostra aí, coloca a câmera apontando pro caderno para eu ver. Que é mais fácil. Ai, É que eu vou aumentar isso aqui que eu não tô vendo, não. tá vendo? Bom dia, Só pessoal. um minutinho. Mas por que. Não, mas por que tá 6 sobre 3? Se você observar, quem tá em cima do 3 aí não é o 6 sobre 3. Ó, você tá. Não, ó. É x sobre 6, 2 sobre 3. Tá vendo Então que pegou em linha reta, né? É você. porque a gente perguntou que se seria sobre a linha reta. E que o senhor falou que meio que pararia no Y, porque o Y parou de cruzar. Não, mas é isso que eu expliquei para vocês, ó. Vocês têm que pegar na linha. Então, se você escolher a linha, essa linha daqui que tem o X para ficar em cima, ó, ele vai ficar em cima, ó, em cima. Como que vocês interpretam que ele vai ficar em cima e colocam o 2 embaixo? Entenderam? Do jeito que vocês colocaram, ele não está em cima. Mas o meu X deu certo, ele deu tipo X igual a 4. O teu X deu certo porque exclui aqui o Y, ó. Excluindo essa parte do Y aqui, o teu X deu certo porque se você fizer assim, ó, X sobre 2 e 6 sobre 3, isso vai dar certo porque ele não se cruza. Mas se você fizer isso aqui, vai dar errado. Por quê?
porque aí não é x, não pode ser y sobre 4, tem que ser y sobre 3 ou y sobre 2, sobre 6. Então deixa eu explicar aqui para vocês não errarem, ó. Gente, eu ia explicar essa parte aqui depois para vocês, que eu ia explicar aqui na letra D, mas já vamos logo explicar aqui, já que vocês pegaram essa parte aí, ó. Quando vocês pegam aqui a letra B, deixa eu repegar aqui o desenho, tá? Sem nenhuma rabisco. Vocês devem perceber o seguinte, ó. A forma como a gente vai analisar essa resolução, ela pode ser de diversas maneiras possíveis. A gente sempre tem, vamos pegar um padrão, tá? A gente vai pegar, ó, essa reta aqui que tem um x, essa daqui, ó, que tem um x, e nós vamos escolher ela para a gente fazer nosso cálculo, tá? Vamos primeiro calcular o x. Então, seguindo a linha de raciocínio de vocês pegaram isso aqui, ó, o x sobre 2, ó. Então, vocês devem olhar o seguinte, qual que é o correspondente do x na outra reta? O correspondente do x é o 6. Então, 6, e o correspondente do 2 aqui é o 3. Então, aqui o 3. Aí é só multiplicar cruzado, igual vocês fizeram, e aí vocês vão perceber... Senhora? Eu acho que é melhor você desligar o áudio quando você fala. Desculpa. Vai ficar 3x igual a 12. Tem um tio barriga aqui. Vocês sabem o que é o tio barriga? Não sei quem é. E aí vamos passar o 3 dividindo. X igual a 12 dividido por 3, tá? E aí, como vocês encontraram, x é 4. Ok. Mas então, qual que é o problema da forma como vocês pegaram o y? Vamos pegar aqui o y. Vamos pegar aqui, por exemplo, o y sobre 4. A gente poderia ter pego aqui o y sobre 4, na verdade. Não vou nem colocar o y sobre 4. Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Ó, tá vendo aqui? Por exemplo, vamos pegar o y sobre 4, depois eu vou fazer de outra maneira para vocês perceberem, ó. O y está correspondendo com 4. Então, se eu for pegar qualquer um dos outros dois valores aqui, o 2 e o 3, ó, eu tenho que inverter. Tá? Então, eu vou ter que pegar o 3, porque o correspondente do y aqui, ó, seria o 3, ó, já que ele vai inverter a reta. Então, tem que ter esse cuidado aí na hora de fazer dessa maneira. Tá? Então, vai ficar aqui 3 sobre 2, porque ele vai ficar com o valor invertido. E aí você multiplica cruzado. Se você multiplicar cruzado aqui, vai ficar 2y igual a 12, ou seja, o y é 6, né? Porque você vai passar o 2 dividindo. Mas, professor, não ficou tão legal isso aqui, porque a gente pegou aqui, ó, na reta. Por que você não pega na reta? Então, vamos lá. Se eu pegar na reta, ó, o y vai ficar sobre o 3, porque a reta que tem o y, se você fazer separado aqui, ó, vamos separar as retas, ó. Então, se a gente separa as retas, vocês vão perceber que vai ficar assim, ó, x2, desculpa, ao contrário. Vamos lá, quem está subindo aqui é a reta do y. Então, se a gente faz aqui a parte do valor que está subindo aqui, que seria essa reta do y aqui, a que está subindo, então seria 6, 2 e y. A reta que está descendo aqui é a reta x, 2, aqui não é o 2 não, aqui é o 3. 2, ó, x, 2 e 4 que está descendo. Entenderam? Então, na hora da gente resolver, a gente tem que ter esse cuidado, porque já que as retas se cruzam, eu preciso perceber isso, que os valores, eles não são esses valores igual do jeito que a gente colocaria aqui na forma direta. Ó. Vocês têm que perceberem essa relação. Ó. Separando as retas, fica mais claro qual que é o valor que está com qual. No caso aqui, ó, se vocês perceberem, ó, é o y com 4 e o 3 com 2. Ó. Ou seja, 3 com 2 e o y com 4. Perceberam aí, quando a gente separa a reta, fica mais visível quem está com quem? Tá, mas eu fiquei um pouco confuso na questão do porquê o 3 está em cima. Então vamos fazer de novo aqui para você ver. Deixa eu apagar aqui, limpar aqui
e colocar lá o desenho de novo, ó. Ó, vamos lá. Eu vou pegar essas retas aqui e eu vou separar elas, ó. Então nós temos aqui quatro verticais, né? E aí nós temos, ó, eu vou pegar essa subindo, vou colocar ela aqui em cima. Só para eu vou separar as duas retas para vocês perceberem. Tá aqui a reta descendo e a reta subindo. Então, quais são os valores da reta subindo? Ó? A reta subindo é o 6, o 4, desculpa, o 6 e o 3, ó. Então, 6. Vou mudar aqui. Então, ó, é o 6 subindo, o 3 está subindo. O 4, ele está na reta subindo ou na reta descendo? Lucas. Subindo. Então, se está subindo, o 4 vai vir aqui, ó. Desculpa, o 4 está subindo? Ah, não, 4 não. O Y tá subindo. Então é o Y aqui em cima, né? E aqui embaixo, ó, o X está na reta que está descendo, o 2 e o 4. Então aqui fica, dessa forma aqui, fica mais visível que você pode fazer 6 sobre X igual a 3 sobre 2, e você vai fazer 3 sobre 2 igual a Y sobre 4. Fica mais visível quando vocês separam a reta. É claro que na hora que a gente estava fazendo, a gente pegou X e o 2, o 6 e o 3. Por que não há mudança quando a gente faz isso aqui? Ó? Porque você vai observar, ó, que o 6 e o 3 estão na mesma reta e o X e o 2 estão na mesma reta. A gente também pode pegar o 3 e o Y, que estão na mesma reta, tá? 3 e o Y, e fazer o 2 e o 4, que estão na mesma reta. Não tem problema nenhum. Só que você vai observar aqui, você não pode trocar a ordem. Ó. Se você observa, ó, que é o X, o Y e o 3, ó, que estão relacionando, e o Y e o 4. Então, observe que o Y e o 4 vão ficar sempre do mesmo, um do lado do outro. Ou você coloca um em cima do outro, né, igual foi feito aqui, ou você coloca um ao lado do outro. Se você fizer 3Y e inverter a ordem aqui, colocar o 4 sobre 2, aí a sua conta vai dar errada. Por quê? Porque você está dizendo que quem está do lado do Y não é o 4. Você está dizendo que quem está do lado do Y é o 2. Na verdade, não. Se você observar, ele está na outra diagonal. Ele está na diagonal com o 2, né? O Y e o 2 estão na diagonal entre si. Então, essa mudança aí é que causa, né, essa estranheza. Entenderam? Professor, Entendi. professor, Sim? eu posso sair um pouquinho da aula, só uns 10 minutinhos, só pra mim ir ali na farmácia comprar um remédio pra mim, que eu não tô sentindo muito bem. Pode, ué. Tá, eu volto. Bom, então deu para entender aqui, né? Esse último aqui não tem muito segredo que fazer, ó. O X aqui vai ser 5, né? Ó. Se você observar, ó, do 2 para chegar no 4, você multiplicou por 2. Então, para chegar no 10, você tem que multiplicar por 2. Logo, o X vai ser 5. E o Y aqui, ó, também vai ser bem simples, é o 6. Por quê? Porque 6 vezes 2 dá 12. Então, esse ponto aqui também esse é um ponto bem simples de se calcular. Todas essas aqui são fáceis de calcular, mas esses dois exemplos aqui têm uma particularidade, que é a particularidade de vocês perceberem que tem esse cruzamento aqui no meio das retas. Então, é um cuidado que a gente tem que ter na hora de resolver esses exemplos, tá? Vamos fazer outros exemplos aqui, a gente ficar mais afiado nesse processo. Deixa eu pegar um exemplo aqui de problema. Tá? Olha só, vou colocar aqui dois exemplos junto, igual a gente fez aí, nesse último, né? Que é esses dois probleminhas aqui, ó. Eu quero que vocês leiam ele e tentem encontrar os valores aqui, ó. Primeiro um feixe de 4 retas paralelas determina sobre uma transversal 3 segmentos consecutivos que medem 5, 6 e 9. Então, calcule os comprimentos dos segmentos determinado pelo eixo em outra transversal, sabendo que o segmento desta compreende
desta compreendido entre a primeira e a quarta paralela média de 50. Então, vamos pensar assim, ó. Deixa eu montar aqui para vocês verem, e aí vocês vão calcular. Ó. São 4 retas paralelas. Então, vamos montar aqui, ó. 1, 2. Eu vou fazer aqui a aleatório a distância, tá? Não sei se são essas distâncias, mas já dá para resolver. Ele diz que tem uma transversal e que os valores da transversal medem 5, 6 e 9. 5, 6 e 9. Aqui eu vou colocar a primeira transversal, a primeira paralela, segunda, terceira e quarta paralela, tá? E aí ele diz para a gente que tem uma outra transversal e a informação que é dita para a gente é a seguinte, ó. Calcule os comprimentos dos segmentos determinados pela transversal, que a gente não sabe, mas a gente pode então chamar de x, y e z, tá? E aí ele diz o seguinte, ó, sabendo que o segmento dessa compreendida entre a primeira e a quarta paralela, ou seja, aí ele diz para a gente que o tamanho daqui para cá vale 60 centímetros. A gente sabe o total. Então aqui é aquele problema que a gente viu na última aula, né, quando a gente estava trabalhando com o Teorema de Tales também, a gente viu justamente isso, né, que a parte, quando envolve o todo, a gente tem que usar o todo, tá? Eu quero que vocês tentem fazer essa usando o total, tá bom? Solicita, e aí eu mando o endereço da reunião, e aí você aceita aí que vocês conversam, entendeu? E aí só vai ser uma pessoa por vez, porque as pessoas não vão saber o link dessa reunião. Eles irão saber só depois que eu mando, entendeu? Bom, vamos aqui, né? Deixa eu ajudar vocês aqui. Então, gente, aqui vocês vão usar a seguinte estratégia. Se vocês perceberem, o total daqui para cá vai dar, ó, 5 mais 6, 11, mais 9, 20. Então, daqui para cá é 20, tá? Então, a ideia aqui é vocês usarem a seguinte estratégia. Vamos pegar como exemplo o 5 sobre o total, que é 20, ele vai ser igual a x sobre o total, no caso é 60. Aí acho o x, tá? Assim acho o x. Depois a gente pode pegar, por exemplo, o 6 sobre o total, que é 20, e o correspondente do 6 é o y, então y sobre 60. E, novamente, para encontrar o g, nós vamos usar o 9 sobre 20 igual Professor, a como que o z sobre total é 60. 20? Oi? Tipo, como que o senhor achou que o total é 20? Tá falando na conta? Não, pensa um pouquinho. Por que dá 20? Eu acabei de falar por que dá 20. Mas pensa um pouquinho. O que representa o 20? Não é o total? Sim, Então, quanto que vale 5 mais 6? tá, entendi. Entendeu? Por isso que eu sei que vale 20. A questão não me diz, mas eu observo
pela continha mesmo do desenho que vale 20. Bom, então vamos perceber o seguinte, ó. Gente, essa questão ela é bem tranquila se você observar que, como só tem x, y e z aqui, não tem muita conta para ser feita, vocês vão observar o seguinte, ó. Tá vendo que daqui para cá você multiplica por 3, ó? Em todos eles, ó. Você multiplica por 3. Então significa dizer que cada um desses aqui, ó, é a multiplicação por 3. Ou seja, se vocês fizerem a conta aí, provavelmente o x vai dar 15, o y é 3 vezes 6, 18, e 9 vezes 3, 27. Então vocês vão encontrar esses três valores aqui, ó. Se você somar esses três valores aqui, o resultado é justamente 60. Por que em problemas assim é interessante a gente resolver com essa pegada, né? Com essa abordagem? É interessante a gente aplicar essa abordagem, esse tipo de procedimento, porque vocês vão perceber que é mais fácil, mais simples, quando o problema for bem tranquilo como esse, tá? Aqui o problema não é resolver, o problema é armar a conta, né? Você perceber que vai ter que usar o total aqui, que no caso é 20. Aqui vocês precisam notar que apesar desses valores serem um valor um pouco alto, o fator de proporção é o 3. Vejam que o que rege, né, o que garante a questão do teorema de Tales é justamente o conteúdo que a gente estudou no primeiro bimestre, que é o problema de razão e proporção. É um problema de proporcionalidade, então não é tão complexo, tão difícil de ser resolvido, basta que a gente aplique aí. É isso aí. Pessoal do chat, desculpa, mas provavelmente eu não vou tá olhando o chat, porque, sei lá, então eu sugeriria que vocês ligassem aí pelo menos o microfone e falassem assim, professor, dá uma olhada no chat aí, que é melhor, porque quando eu estou filmando aqui a tela, eu não fico olhando no chat. Então, basicamente, né, eu perco aí essa visão do chatzinho aqui. A Isabela acertou. Então, vocês têm que, digamos assim, né, entender que não é tão complexo assim essa resolução, tá? Basta você seguir esse padrão. Vamos fazer agora um outro exemplo. Vejam que eu resolvi, sem precisar exercer cálculos mirabolantes aí para chegar no resultado. É só seguir a ideia da razão e da proporção que a gente chega no resultado, tá? Vamos fazer aqui a 5 para vocês verem também que é bem tranquila a resolução da 5. Ó. Mas eu acho. Vamos lá. A altura de dois postes estão entre si, assim como os 3 está para 5. Sabendo que o menor deles mede 6, então o maior mede quanto? Então, ele diz o seguinte, ó. Nós temos dois postes. Isso aqui são dois postes, um maior e outro menor. Nós sabemos que o menor mede 6 e esse aqui mede H, que a gente não sabe quanto é que é. Mas a gente sabe que as alturas estão para 3 e 5, ou seja, né,
O menor corresponde ao poste menor, claro, né? E o maior corresponde à altura do maior. Então, esse aqui é um problema bem simples, ó. Então, está dizendo que as alturas estão entre si, assim como 3 está para 5. Então, é só multiplicar cruzado aqui. Mas vocês não precisam multiplicar cruzado, gente, ó. Observem, ó. Aqui o fator de multiplicação aqui é o 2, ó. Estão vendo que o fator de multiplicação é 2? Então, significa dizer que a altura aqui tem que ser quanto? 10. Igual a Isabela mandou aí no chat. 10. Então, percebam que em problemas simples como estes, tá? Não existe uma grande necessidade da gente resolver de forma multiplicar cruzado, porque problemas em que só tem a variável é só você tentar observar qual é o fator de multiplicação. Neste caso, o fator de multiplicação é o 2. Ficou claro para vocês? Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo um pouco mais difícil aqui, né? Que envolva alguma coisa um pouco mais complexa. Não vai ser muito complexo, não, mas acho que isso aqui já dá para a gente entender um pouco mais essa ideia do fator multiplicativo, tá? Existem alguns problemas, principalmente aqueles que caem em Enem, por exemplo, que eles envolvem mais a questão da interpretação do que a questão mesmo de resolução, tá? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem do mesmo ponto A e cortam duas retas paralelas. Na primeira avenida, a gente tem o 80 e o 90 metros aqui. E na segunda avenida, nós temos o 60 e o X, tá? Ele pede qual que é o comprimento do X aqui do quarteirão que está representado pelo X. Gente, isso aqui é bem tranquilo. Vocês podem armar de várias maneiras diferentes. Vocês podem colocar, por exemplo, o 80 sobre 90 igual a 60 sobre x, tá? Sem problema nenhum. Vocês podem colocar 80 sobre 60 igual a, sei lá, 90 sobre x, né? Vocês podem pegar ou na mesma reta ou um em cima do outro aqui, como referencial. Só que para esse problema aqui, eu vou ensinar vocês a fazer o seguinte, ó. Vocês podem simplificar nossa conta. Vamos pegar essa de baixo aqui, ó. Vocês podem simplificar a continha, ó. Então, a regra de 3 se torna 8 sobre 6 igual a 90 sobre x, tá? E aí, se você dividir por 2 em cima e embaixo aqui, ó, vocês vão ter 4 sobre 3 igual a 90 sobre x. Por que eu estou ensinando a simplificar? Observe que se você simplifica, você vai perceber com mais facilidade qual que é o fator multiplicativo. Então, quanto seria o fator multiplicativo do 90 em relação ao 4, né? É só você pegar o 90 e dividir por 4. Se você pegar o 90 e dividir por 4, você vai encontrar 22,5. Ah, professor, mas aí deu um número quebrado com vírgula, né? Não tem problema não, é só você multiplicar agora esse resultado, 22,5 por 3. E aí você vai encontrar 67,5. Bom, nesses casos que dá número quebrado, número com vírgula, tá bom, eu não aconselho vocês a fazerem pelo fator multiplicativo, porque, né, a chance de errar é maior. Então, o que a gente faz? Não tem problema não, a gente pega e aplica a resolução da forma tradicional. Multiplica cruzado, né? 80x igual a 60 vezes 90. Se você multiplicar aqui, ó, 6 vezes 9 dá 54. E aí você acrescenta os dois zeros, um de cada um deles aí, tá? Agora passa 80 dividindo, então fica 540, né? 5.400 dividido por 80. Aí você vai simplificar o zero, e aí vai ser x igual a 540 dividido para 8. Então, 540 dividido para 8 fica, ó. Então, qual que é o número mais próximo aqui do 54 que a gente multiplica por 8 para dar 54? Vai ser o 6, né? E aí vai dar 48 e sobrarão 6. Aí abaixo o zero.
E aí agora o próximo número é o 7. 7 vezes 8, 56, e vai sobrar 4. Aí você passa vírgula e acrescenta um zero. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes isso aqui vai dar 40 e não vai sobrar nada. Portanto, o resultado aqui vai ser x igual a 67,5 metros. Esse é o valor do próximo quarteirão, tá bom? Então, observem, tá, que o processo de resolução ele permanece igual, mesmo com problemas aqui, tá? Multiplicação cruzada sempre vale em qualquer um desses aqui, tá? Sempre vale, mas sempre é bom você observar que se o problema for um pouco mais simples, você não tem uma forma aí um pouco mais tranquila de fazerem esses resultados, chegarem a esses resultados aí, tá? Como tarefa para vocês agora, eu vou mandar algumas questões lá no Maestro, agora para vocês fazerem lá no Maestro e colocarem as resoluções de vocês, tá bom? Então, daqui 5 minutinhos elas estarão disponíveis no Maestro para vocês, e a nossa aula vai até 8h40, então 8h10 vocês podem entrar lá, eu já vou mandar para vocês no Maestro avisando para vocês acessarem lá, tá? Então, pessoal, não saiam ainda, eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a lista de chamada. E aí eu vou também estar mandando as atividades lá no Maestro para vocês fazerem e colocarem os resultados de vocês. Ó. Hoje é 10, amanhã é feriado, graças a Deus, né? Então, a gente só vai ter aula até Então vamos lá. Então, respondam, senão vou ficar com falta, viu? Bárbara. A Bárbara põe coisa. Quem que é o próximo? Beatriz não tá aí. Caroline. Daniele. Ellen. Faltou. Anne não tá aí. Gabriel. Gabriel saiu da aula. Por algum motivo. Isabela. Não, a internet dele caiu. Tá caindo desde ontem. José. Presente. Caio faltou. Laura. Presente. Leandro não tá aí. Leonardo não tá. O Liner que tá aí, Liner. Luana. Presente. Lucas. Luiz Flávio não tá. Luiz Felipe. Faltou, né? Tá aí ativo, mas não tá assistindo a aula, só tá aí. E o Pedro faltou e o Matheus faltou, tá? Então, pessoal, os alunos que não responderam, tá? Caroline, Daniele, Luiz Felipe, pegaram falta, tá bom? Então, pessoal, já estou postando atividade, eu já aviso já no grupo lá a atividade para vocês, tá? Até daqui a pouco. Professor, Oi. tem como o senhor voltar antes do número 4, na letra D? Na última letra, né? Aqui. Sim. O X deu 5 e o Y 6. Porque não deu tempo de eu começar a fazer ela. Ah, tá. O fator multiplicativo aqui, ó. O fator multiplicativo aqui é o 2. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Bárbara, você voltou agora. Eu vou encerrar aqui a chamada para passar agora a atividade para vocês, tá? Eu vou mandar no Maestro agorinha. E aí eu aviso vocês na hora que estiver lá já para vocês fazerem. E aí, até daqui a pouco, viu? Eu vou com falta?
Não, eu falei que você foi farmácia. Eu não Ah, entendi. tá, ok.